E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e na aula de hoje a gente vai ver trinômio do quadrado perfeito. Mas o que é isso? Bom, o trinômio do quadrado perfeito é um caso específico de produtos notáveis. Se você já viu nossa aula de produtos notáveis, você sabe o que é. Se você ainda não viu, dá uma conferida lá na nossa aula de produtos notáveis para você entender melhor. E o que acontece? Esse nome, trinômio do quadrado perfeito. Trinômio vem de tri aqui, três partes, né? E quadrado perfeito, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. É um produto, que é o quadrado dele mesmo, né? O quadrado perfeito, e dá sempre essa formulinha aqui. Conforme eu disse, quem aí já viu aula de produtos notáveis, já deu uma bela olhada nisso. Mas como isso cai mais ainda que os outros, a gente vai ter uma aula específica sobre isso aqui, para a gente ver como que cai em prova. Vamos ver aqui, nessa primeira questão aqui, como que cai trinômio do quadrado perfeito em questão. Está perguntando o seguinte: sobre as expressões 1, 2 e 3, quais são trinômios do quadrado perfeito? Então vamos olhar aqui o trinômio do quadrado perfeito que é. Só para lembrar, ó, a gente tem aqui x mais y ao quadrado e x menos y ao quadrado. Para a gente lembrar como é que chega aqui rapidinho, a gente tem o seguinte: a mais b ao quadrado, eu não fiz com x e y para ficar diferente aqui. Isso aqui é igual a mais b, que multiplica a mais b. Aí você multiplica, ó, a vezes a ao quadrado. A vezes b mais ab. Daí, b vezes a mais ba, b vezes b. Quer dizer que eu somando tudo fica a ao quadrado mais 2ab, porque é esse aqui mais esse, mais b ao quadrado. Se a gente for ver é o mesmo que a gente tem aqui, né? Só que aqui é com x e y, aqui é com a e b. E o quadrado da diferença é a mesma coisa. A gente vai fazer essa distributiva e vai chegar no resultado de, aqui no caso é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Aí não faz diferença se é x, y, a e b, c e d, se é alfa e ômega, se é um triângulo e um retângulo que a gente está levando ao quadrado, etc. O que importa é que sempre vai dar isso. Vamos olhar aqui os exemplos. Quais desses são trinômios do quadrado perfeito? Bom, a gente tem que ver o seguinte: se isso aqui segue o modelo a ao quadrado mais ou menos, né? Mais ou menos 2ab mais b ao quadrado. Por que mais ou menos? Bom, porque se a gente olhar essas duas fórmulas, elas são iguais. X quadrado, 2xy, y ao quadrado. Aqui é sempre mais e o x quadrado sempre é positivo também. O que muda é aqui, que pode ser mais ou menos. De novo para o exercício. Bom, a gente tem isso aqui. Bom, a gente vai conferir. Então assim, ó, se a gente reparar aqui, ó, se a gente olha esse, vamos pegar um slide em branco. A gente tem o seguinte: a ao quadrado mais ou menos ab vezes 2, ou 2ab, mais b ao quadrado. O que acontece? Se a gente tirar o quadrado disso aqui, a gente tem a. Se a gente tirar o quadrado, a raiz quadrada disso aqui, a gente tem b. A gente tem a b ao quadrado. E para a gente saber o sinal, a gente vê qual o sinal que está aqui dentro. Mais ou menos. Se a gente for ver, dá certo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho x quadrado. Aqui eu tenho x quadrado mais 2xy mais y. Se eu tirar a raiz de x quadrado é igual a x. Quer dizer que eu tenho x. Eu tiro aqui a raiz de y quadrado. Raiz de y quadrado igual a y. Quer dizer que eu tenho x e y elevado ao quadrado. E aí, se esse sinal aqui for mais, é x mais y. Igual está aqui. E se esse sinal da equação for menos, é igual está aqui o menos. A gente vê se essas equações seguem esse padrãozinho aqui. Vamos lá. Então, se eu tirar a raiz quadrada de x quadrado, eu tenho x. Quer dizer que
Isso aqui teria que ser x mais ou menos alguma coisa. No caso, o item aqui do meio é menos, né? Então seria x menos. E vamos ver, qual que é a raiz quadrada de 25y²? Isso aqui, regrinha de raiz quadrada, é a mesma coisa que raiz de 25 que multiplica a raiz de y². Só para ficar mais fácil da gente resolver. Bom, raiz de 25 eu sei que é 5. Raiz de y² é igual a y. Bom, então tá ok. Quer dizer que, então, tecnicamente, isso aqui seria x menos 5y. Só que se eu fizer x menos 5y aplicando a regrinha aqui do x² menos 2xy mais y², a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter x², ó, o x é x mesmo, x² menos 2 vezes x vezes 5y vezes 5y mais 5y². Isso aqui a gente já viu que está certo, só que aqui no meio a gente vai ter um 10xy. E 10xy está errado, porque aqui, né, aqui é só um x, não xy. Então esta primeira aqui tem um não, ou um f, né, é falso, não é um trinômio do quadrado perfeito. Vamos ver aqui a de baixo. 36a². Vamos ver aqui, a gente vai tirar a raiz então desse primeiro termo. Então a gente tem aqui, ó, a raiz de 36a². Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 36 vezes raiz de a². Raiz de 36 é 6, raiz de a² é a. Então a gente volta aqui. Quer dizer que a gente teria o seguinte: 6a, esse símbolo aqui é mais, quer dizer que aqui ficaria mais também. Mais. E aqui a gente tem um b². Vamos lá para o b². Para ser um menos, para ser um b², a raiz de b² igual a b. Então seria um a 6a menos b, mais b. Mas o que acontece? Se eu fizer esse quadrado aqui, se levar isso ao quadrado, eu não vou ficar com essa conta aqui, porque aqui vai ficar um sinal de mais. Porque vai ser b vezes b igual a mais b². Então quer dizer que a princípio isso aqui não é. Mas aí você pode pensar, bom, eu posso trocar aqui então, né? Eu posso fazer 6a menos b². Só que se eu fizer isso, eu também não vou ficar com o último item ao quadrado. Ó, isso aqui ao quadrado é a mesma coisa que 36a² mais 12ab mais b². Você vê que é diferente dessa aqui por causa do sinal de mais. E essa daqui de baixo é assim, ó, 36a² menos 12ab menos, quer dizer, mais b². Quer dizer, nas duas, isso aqui está errado. E aqui na de baixo, esse símbolo está errado também, esse sinal. Então, essa 2 também é falso. Ela não é um trinômio do quadrado perfeito. Vamos aqui para a próxima, tirar a prova aqui. Então, a gente tem o seguinte, essa conta aqui parece mais complicada, né? Aqui a gente também repara uma coisa. O jeito mais fácil de identificar qual que é o símbolo do meio, porque a gente pensa assim, eu tenho x² mais 2xy mais y². Só que isso aqui também é a mesma coisa que x² mais y² mais 2xy. Não é obrigado a esse item estar sempre aqui no meio. A gente coloca porque é o usual, mas não é obrigado a estar sempre no meio. E aí, quando a gente vê uma conta solta, às vezes a gente acaba sem saber qual que seria esse item que a gente costuma colocar no meio, né? Qual item que é o 2xy. O jeito mais fácil da gente ver isso é olhando qual aqui tem as duas incógnitas multiplicando. Ou no caso, se for um quadrado perfeito no modelo, por exemplo aqui, x mais 3,
ao quadrado, a gente vê qual que tem o número e o x, porque um vai ser assim, x quadrado, um só tem x, e o outro vai ser o 3 quadrado, o outro só tem número. E aqui o que for no meio, o item que seria aqui no meio vai ter x e número. Vamos testar esse aqui. Então, nesse caso, a gente vê que esse item aqui do meio mesmo é o que tem as duas incógnitas diferentes. Vamos lá, então. Vamos apagar toda a tinta aqui para a gente ter mais espaço para fazer a nossa conta aqui, né? Então, eu tenho o seguinte. A sexta mais 2 que multiplica A ao cubo B ao quadrado mais B à quarta. Então, vamos primeiro tirar aqui a raiz quadrada de A à sexta. E aí você pode estar pensando, nossa, mas é impossível fazer isso, eu não sei fazer. Calma, vamos fazer aqui no jeito bem manualzinho. A à sexta é igual a quanto? É igual a vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A, concorda? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A é igual a sexta. Só que pensa comigo que eu posso juntá-los de outra forma. Eu posso juntá-los assim, ó. Se eu juntar esses três, concorda que aqui eu tenho A ao cubo que multiplica A ao cubo? Então eu posso falar que A à sexta é igual a ao cubo vezes A ao cubo. Pensa comigo aqui de novo. Se eu tenho, por exemplo, x vezes x, eu não tenho x quadrado? Se eu chamar A ao cubo de x, quer dizer que eu vou ter A ao cubo vezes A ao cubo, isso aqui tudo é A ao cubo, tudo isso ao quadrado. Isso mesmo. Na verdade, isso aqui tem uma regrinha de potenciação para a gente chegar nisso aqui. Só que em números assim, potência de 5, de 6, se a gente escrever no papel e for trabalhando com isso, e na prova é rapidinho. Aqui demorou 1 minuto, porque a gente está fazendo para aprender junto, mas na prova isso aqui é 15, 20 segundos. A gente escrevendo assim, a gente consegue tentar transformá-lo no número mais plausível da gente tirar a raiz quadrada. E não se engane, na prova eles fazem questão para a gente resolver. Então, se tiver isso na prova, vai dar para a gente resolver isso sim na mão. O que acontece? Na próxima vez que você vê x à sexta, y à sexta, você já sabe que a raiz quadrada disso, você lembra lá que a sexta é igual a ao cubo ao quadrado. Lembra disso que é sucesso. Então, isso aqui é igual a raiz de A ao cubo ao quadrado. Então, isso aqui é igual a ao cubo. A raiz disso. Então, tá ok. A gente tem aqui que na nossa conta A mais B tudo ao quadrado. O nosso A é A ao cubo. Mais, vamos ver quanto que é o B. Tira a raiz quadrada disso aqui, ó. Raiz quadrada de B à quarta. Vamos fazer a mesma coisa. B à quarta é igual a B vezes B vezes B vezes B. Se a gente olhar aqui, eu posso agrupá-los 2 a 2, não é? Então fica B ao quadrado vezes B ao quadrado. Então, B à quarta é igual a B ao quadrado vezes B ao quadrado. E se a gente ver aqui, ó, a gente faz a mesma coisa. B ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a B ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado. Eu recomendo colocar entre parênteses aqui para você não acabar se confundindo e escrever B a 22 e achar que tem 22 Bs aqui. Coloca entre parênteses, é 1 segundo a mais que gasta, mas que te ajuda a não confundir as coisas. Então, raiz de B à quarta é igual a raiz de B ao quadrado, que é igual a B ao quadrado. Então, a gente achou isso. Então, na teoria, a nossa conta tem que ser A ao cubo mais B ao quadrado ao quadrado. Então, vamos fazer aqui, ó. Na nossa sequência, a gente tem que ter isso aqui, né? Ó, A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Como que isso fica nessa conta aqui de baixo? Fica assim, ó. Ó, já estou errando aqui, ó. Quero fazer na pressa, acabo errando. Vamos lá. O nosso A
é A ao cubo, então a gente fica A ao cubo ao quadrado, que a gente já viu que é igual a sexta, mais 2 vezes A ao cubo vezes B ao quadrado, mais B ao quadrado ao quadrado. A gente chegou na mesma resposta? Chegou, né? Até porque a dúvida era só esse item do meio. Porque os itens das duas pontas a gente já tinha visto. Então esse último aqui é verdadeiro, é C de correto, ele é um trinômio do quadrado perfeito. Esse aqui não, esse aqui não também. Vamos para a próxima. Qual dos trinômios citados é um quadrado perfeito? Todos esses são trinômios, né? Todos esses, ó, tem 3 itens. Está perguntando qual deles é um trinômio do quadrado perfeito. Lembra que é o seguinte. O trinômio do quadrado perfeito é assim. A ao quadrado mais ou menos 2AB mais B ao quadrado. Então, ó, todos aqui é alguma coisa ao quadrado, ó. Se a gente for ver, esse aqui é A ao quadrado, propriamente dito, e esse aqui é 2A ao quadrado, porque daí 2A ao quadrado é igual a 4A ao quadrado. Então todos esses aqui, por enquanto, seguem o padrão. Esse aqui também tem que ser um B ao quadrado. Só que esse aqui ou esse aqui do meio, né? A gente não pode confundir, ó. Porque a gente pensa, esse aqui é 4AB, não é ao quadrado, aí exclui. Mas aqui, ó, a gente tem essa fórmula aqui, B ao quadrado. O que que acontece? O último item e o primeiro, o item que está ao quadrado, nunca pode ser negativo. Porque lembra? Eles são sempre positivos. Então a gente já exclui, ó. Esse ao quadrado está negativo? Corta. Esse ao quadrado está negativo? Corta. Esse ao quadrado aqui está positivo? Então fica, esse é um candidato. Esse ao quadrado aqui também está positivo? Está positivo, então esse fica. E esse aqui também está positivo. Então a gente tem esses dois, ó. Essa letra C, a gente viu que o A que é 2A menos, né? Porque aqui a gente tem o menos, então é 2A menos 2. Opa, vamos até apagar aqui. É 2A menos 2B. Mas por que 2B? Bom, porque se eu pegar aqui o item ao quadrado é 4B. E o único jeito de eu chegar em 4B ao quadrado é eu fazer 2B. Então, 2A menos 2B. Essa daqui é só A. Aqui, A. Isso aqui é 4B a quarta. Então, seria A menos, por causa desse menos aqui, 2B ao quadrado. E o C, a gente teria 2A mais 2B. Aqui. Bom, agora a gente vai ter que aplicar a fórmula nos três e ver qual desses três aqui que condiz, né? Vamos lá. Lembrando que a nossa formulinha é essa, A ao quadrado mais ou menos 2AB mais B ao quadrado. Vamos lá. A ao quadrado, eu tenho aqui 2A ao quadrado menos 2 vezes A, o A é 2A, vezes B, ou seja, vezes o 2B. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, vamos lá. Isso aqui mais 2B ao quadrado. Se a gente fizer essa multiplicação, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, a gente tem 8AB. Esse 8AB corresponde a esse 16 aqui? Não, né? Então, esse aqui, ó, tá anulado. Agora a gente vem para essa. Essa aqui fica assim. A ao quadrado menos 2 vezes 2B ao quadrado vezes A mais 2B ao quadrado. Bom, isso aqui, 2 vezes 2 é 4. 4AB ao quadrado. Tá aqui? Opa, tá aqui. A D acerta. Vamos fazer E para conferir por que a E não é. Então vamos lá, lembrando sempre que é nessa fórmula aqui. A ao quadrado, mais ou menos 2AB, mais B ao quadrado. Onde? Esse item é o A, esse item é o B, e esse aqui é o sinal, se é mais ou se é menos. Vamos lá. Então eu tenho 2A ao quadrado, por enquanto preenche, né? Porque é o 4A ao quadrado, mais 2 vezes 2A
vezes 2b mais 2b ao quadrado. Vamos fazer esse daqui, né? Esse do meio. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou seja, 8 vezes a vezes b. Não preenche aqui, né? Aqui está 4ab, não preenche. A única correta é a alternativa D de dado. Mais uma. Dada a expressão, essa daqui, qual é o termo que deverá ser adicionado a essa expressão para obter o seguinte produto notável? Y menos 5 ao quadrado. Olha que beleza. Ele dá essa expressão e que a gente adicione alguma coisa para virar isso aqui, ó, y menos 5 ao quadrado. Bom, a gente sabe como é que é um produto notável, né? Um trinômio do quadrado perfeito. É a ao quadrado mais ou menos 2ab mais b ao quadrado. Isso aqui você não sabia de cor, mas garanto que depois das nossas aulas aqui, que a gente já mandou aí fatoração, produtos notáveis e agora trinômio do quadrado perfeito, agora já dá para saber de cor, né? Até essa fórmula. E aqui onde o y é o a e o 5 é o b. Vamos fazer aqui essa conta, né? Então a ao quadrado, y ao quadrado, mais ou menos. A gente tem o sinal de menos aqui, então fica L menos. Então, menos 2 vezes A, que é Y, vezes B, que é 5. Nesse caso, como a gente já está usando o sinal aqui, a gente não vai fazer menos 5. Mas por quê? Porque a gente já colocou o sinal de menos aqui. Menos 5 mais B ao quadrado. B ao quadrado é 5 ao quadrado, que é 25. Vamos somar tudo aqui. Então, tem Y ao quadrado menos 2 vezes 5, 10 vezes y, menos 10y, mais 5 ao quadrado é 25. Ó, então, ó, y aqui nessa expressão eu já tenho y ao quadrado menos 10y. Eu já tenho isso. O que falta para eu chegar nessa expressão aqui? Falta o mais 25. Então, a nossa resposta deverá ser adicionado mais 25 para que vire esse produto notável, que é um trinômio do quadrado perfeito. Próxima questão. Considerando-se a equação do segundo grau, essa daqui, o resultado da soma de suas raízes é igual a... Opa, então a gente tem essa aqui que é uma equação do segundo grau. A gente quer saber o resultado de suas raízes. Aqui é um trinômio do quadrado perfeito que a gente já sabe, né? Isso aqui vira, né, a ao quadrado mais 2ab mais ou menos 2ab mais b ao quadrado. Esse aqui, na verdade, o mais fácil é resolver por soma e produto, depois que a gente souber, né, do que por Bhaskara. Mas a gente usa o trinômio do quadrado perfeito como ferramenta para ficar mais fácil de resolver. Então vamos lá. Onde o 2x é a, o menos é o menos e o 4 é o b. Vamos lá. Então a ao quadrado é 2x ao quadrado, lembra do parênteses, menos 2 vezes a, que é 2x, vezes b, que é 4, mais b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado. Vamos fazer aqui. 4x ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16x, mais 16 igual a 0. Então agora é só resolver. O nosso principal aqui era chegar nessa conta através do trinômio do quadrado perfeito, então eu vou resolver rápido essa conta. Lembrando que se você tem dificuldade nisso, a gente tem aula específica de Bhaskara, aula específica de soma e produto e outros métodos de resolver equação assim. Bom, todos os termos aqui são múltiplos de 4, então divide tudo por 4, aqui desse lado, divide o 0 por 4 também, fica x² menos 4x mais 4 igual a 0. Vamos lá, soma e produto. Dois números que somados dão 4 e multiplicados dão 4. Isso aí é fácil, né? x1 igual a 2, x2 igual a 2 também. Tá ok? O resultado da soma das raízes, então, é x1 mais x2 igual a 4. Daria para a gente resolver também da seguinte forma. A gente sabe que a soma das raízes é igual a menos b sobre a, que no caso seria menos 4 sobre 1 igual a 4. Aí vários jeitos da gente resolver essa questão. E a gente tem aula específica para todos eles.
Ó, a área de um quadrado é representada pelo polinômio, isso aqui, ó. Vocês verem que o importante do trinômio do quadrado perfeito e produtos notáveis não é que eles vão resolver para a gente todas as equações, mas é que a gente tem familiaridade e agora, quando a gente vê um trinômio do quadrado perfeito, a gente reconhece com facilidade. Essa aqui sem pestanejar, ó. A gente sabe quanto que é A, ó. O A seria, a gente sabe que o A seria a raiz quadrada disso aqui, ou seja, 2x. E o B seria a raiz quadrada disso aqui, que é y. Está perguntando, sendo assim, qual o polinômio que representa esse quadrado? Aí a gente já está todo animado, achando que resolveu, a gente fala, pô, isso aqui é fácil, 2x mais y. Só que, quando a gente vai fazer conta, se a gente for tirar a prova real disso aqui, né? Se a gente for 2x mais y ao quadrado. Então vamos lá. Esse lado é o A, esse lado é o B. Então, A ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes o x vezes o y, não podemos esquecer, mais y ao quadrado. Então eu tenho aqui, o y aqui não está entre parênteses porque ele está sozinho, isso aqui é igual a 4x quadrado mais 4 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Então, esse aqui é a nossa conta e esse aqui é o polinômio. Não podemos esquecer do a ao quadrado aqui. Mas aqui vamos usar um exemplo. Se ele fala assim, ó, eu tenho esse polinômio 4x ao quadrado mais 5xy mais y ao quadrado. Aí você fala, agora ferrou. Porque se eu fizer o polinômio aqui, o 2x mais y ao quadrado, aí não vai dar isso aqui, porque isso vai dar 4xy e não 5. Bom, aí caso ele peça para a gente simplificar, a gente pode fazer que é isso aqui ao quadrado, e a gente faz o seguinte, a gente chama 5xy de 4xy mais 1xy. Para que isso? Porque daí a gente fala que isso aqui é igual a esse trinômio do quadrado perfeito mais xy. Viu? A gente simplificou com relação ao que era antes. Por que a gente vai fazer isso? Não sei, porque o exercício pede. E se o exercício pediu para a gente dar o polinômio, a gente tem que fazer. Ou para ficar mais fácil, de repente, ele dá o valor, ele fala assim, ó, 2x mais y, de repente ele fala assim, ó, resolva isso aqui, sabendo que 2x mais y é igual a 4. Daí você fala, poxa, ó, se aqui tivesse o número mais certo, eu conseguia resolver. Como não tem, eu não consigo. Não, consegue sim, ó. Você achou? Agora é só fazer a conta. Isso aqui vale 4 ao quadrado, mais xy, etc. Consegue resolver o resto do exercício. Vamos lá para a próxima. Marcelo e Alexandre nasceram no dia 3 de maio. Opa, nasceram no mesmo dia. Marcelo nasceu no ano X. E Alexandre nasceu no ano Gororoba aqui, né? Vamos ver quanto que é esse ano Gororoba. Se Alexandre completou 20 anos em 2016, opa, já falou quanto que é aqui, ó. 2016 menos 21 igual a 1995. Então a gente sabe que essa gororoba toda é igual a 1995. E ele pergunta, qual é o ano X em que Marcelo nasceu? Beleza, então a gente tem que resolver essa conta aqui. Que a gente acha quanto que vale X. Vamos lá, ó. A gente sabe que isso tudo aqui é igual a 1995. Daí é igual a x à quarta menos x ao cubo menos x quadrado mais x. Tudo isso dividido por x ao cubo menos 2x quadrado mais x. Pronto, agora é só a gente passar isso tudo que está aqui embaixo para o outro lado, multiplica por 1995, resolve essa equação polinomial de grau 4, aí e é sucesso, vão para casa e acertou. A gente só vai gastar umas 5 horas para fazer isso, levando em conta assim, que um concurso tem 4 horas e que tem outras perguntas de gabarito. É impossível resolver essa questão. Não é impossível resolver essa questão e o jeito de resolver também não é esse que eu falei aqui, meio em ironia, que passar para o outro lado aqui. A gente tem que
usar a cabeça bem nesse exercício para conseguir resolver. Porque se a gente for só no instinto, a gente vai chegar numa gororoba ainda maior e mais difícil de resolver. Vamos lá, vamos pensar bem. Aqui tem uma coisa que a gente pode fazer se a gente olhar, né? Ó, todos os itens, tanto em cima quanto embaixo, são multiplicados por x, concorda? Então a gente pode fazer o seguinte, fazer um negócio chamado de deixar em evidência o x, porque o x está multiplicando tudo. Então é como se eu tirasse um x de cada um desses, porque se a gente for pensar bem, ó, x à quarta é igual a x ao cubo vezes x, concorda? E como assim, por exemplo? X ao cubo igual a x quadrado vezes x. E x é igual a x vezes 1. Vamos pensar assim, né? Então vamos lá, a gente consegue resolver isso. Então a gente vai tirar uma vez o x de cada um desses. Então x à quarta virou x ao cubo. Opa! Menos x ao cubo virou x ao quadrado. X ao quadrado virou x sem ter levado nada. E o mais x aqui virou 1 mais 1. Lembra disso aqui, ó. X igual a x vezes 1. Fechou o parênteses. Passa reto embaixo. Vamos fazer aqui a parte de baixo. O x também está multiplicando tudo aí, né? Vamos lá. Isso multiplica. X ao cubo virou x ao quadrado. Menos 2x quadrado virou menos 2x, né? E esse mais x virou mais 1. Opa, tudo beleza? Tem x multiplicando em cima e embaixo? A gente pode tirar esse x e esse x daqui. A gente ficou só com isso que está entre parênteses. E tem uma coisa muito legal aqui, né? Como a gente já está na aula de produtos notáveis, a gente já sabe. Talvez na prova você não lembre, por isso que é muito importante ir fazer aulas e mais aulas, exercícios e mais exercícios para lembrar na hora da prova e conseguir chegar lá e lembrar do quê? Lembrar que isso daqui é um trinômio do quadrado perfeito. Ó, lembra que o trinômio do quadrado perfeito qual que é? A ao quadrado mais ou menos 2ab mais b ao quadrado. Ó, concorda? X é a ao quadrado, 1 é b ao quadrado, quanto que é raiz de 1? Raiz de 1 é 1, então b ao quadrado é 1. Isso aqui é menos 2 vezes a vezes b, ó. 2 vezes a vezes b, sendo que a é x. 2 vezes x, x, vezes b, que é 1, x. Olha, isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito, onde o a é x e o b é 1. Vamos descrever isso aqui, ó. Eu tenho x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 dividido por x menos 1, porque é o menos, lembra? Porque tem esse menos aqui, né? Menos 1 ao quadrado. Puxa vida, hein? Agora já ficou um pouquinho mais fácil, né? Sim, ficou um pouquinho mais fácil. Agora vamos continuar aqui na nossa empreitada. A gente tem de novo que 1995 é igual a... Aqui, se a gente for olhar bem, a gente tem ó, x ao cubo e x ao quadrado. Vamos pensar só nesses dois itens aqui. Esses dois itens juntos, se a gente reparar, tem alguma coisa que está multiplicando eles dois? Tem sim, né? O x quadrado. Então vamos fazer o seguinte, a gente deixa o x quadrado em evidência aqui. E a gente tira x quadrado desses daqui, ó. Então x ao cubo tirando x quadrado vira x. E esse x quadrado tirando x quadrado vira 1. Muito legal. Aí a gente tem menos x mais 1. Vamos pensar da seguinte forma. O que a gente tem aqui é mais menos x mais 1. Concorda comigo? Beleza, né? Vamos pensar da seguinte forma aqui. Só para a gente entender. Vamos supor que eu tenho o número 2. Eu posso falar que 2 é igual a menos 2? Posso, né? Não tenho muita dificuldade. É meio complicado, é muito risco para pouca coisa, mas posso falar. Sim, posso falar. Eu posso falar que AB é igual a menos AB? Bom, posso sim, né? Vou complicar um pouquinho mais. Eu posso falar que 1 mais 1 é igual a menos 1 mais 1? Posso, né? Posso falar. Não, desculpa. Eu posso falar que isso aqui é igual a menos 1 mais 1? Agora sim, né? Menos 1 mais 1 posso. Por quê? Se a gente for reparar, isso aqui vai ficar menos 1 menos 1. Quanto que é isso aqui? Menos 2, né?
Só que tem esse outro menos aqui e vira mais 2 de novo. Muito complicado para pouco uso, mas beleza. Vamos fazer assim, ó. A mais B é igual a menos A mais B. De novo, fazendo essa complicação que parece inútil, mas não é tanto. Então aqui eu vou ter menos A menos B. Porque daí quando eu aplicar o menos aqui de novo, vai ficar A mais B. Por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Por causa desse item aqui, ó, x mais 1. Vamos mostrar o seguinte. Aqui embaixo eu tenho x menos 1 ao quadrado. Tudo certo, né? Nenhuma dificuldade aqui por enquanto. O que acontece? Aqui em cima eu tenho já um x menos 1. Se eu conseguisse transformar esse item aqui em x menos 1 também, eu poderia tirar essa parte da divisão e ia ficar tudo mais fácil para mim. Ia, né? E se eu te disser que tem um jeito de fazer isso? Tem? Como? Bom, pensa o seguinte. Eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, 1995 igual a x², que multiplica x menos 1. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas a gente tem que fazer o complicado também, né? Menos x mais 1. Tudo isso dividido por x menos 1 ao quadrado. Tá ok, então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ter menos x mais 1 e eu tenho que transformar isso em x menos 1. Como que eu faço isso? Usando aquela técnica que eu mostrei lá. Se eu posso pegar 1 e falar que ele é igual a menos 1, eu tenho aqui o menos x mais 1. Então eu vou chegar e vou falar o seguinte, menos 1x mais 1 é igual a menos, daí de novo, menos x mais 1. Por que eu estou falando isso? Porque aqui vamos aplicar esse menos. Menos com menos vai dar mais, menos com mais vai dar menos. Então eu vou ter o seguinte, isso aqui é igual a menos x menos 1. Não por coincidência, é um menos menos, eu inverti os dois sinais. Porque olha só, se eu pegar esse menos, multiplicar pelo x, menos x. Pego esse menos, multiplico pelo menos 1, mais 1. Cheguei de fato no mesmo resultado. Mas como eu coloquei um menos multiplicando os dois, eu escrevi eles de outra forma. Então eu posso falar que é menos x mais 1 é igual a menos parênteses x menos 1. Mas para que eu vou querer fazer isso? Pelo seguinte, olha só como eu posso escrever essa conta aqui agora. x² que multiplica x menos 1 menos x menos 1. Tudo isso dividido por x menos 1 ao quadrado. Olha que coisa, agora todos os itens têm um x menos 1 escrito. Agora é fácil, porque agora eu posso simplesmente cortar aqui, né? Então vamos lá. Eu corto esse quadrado. Aí eu corto esse x menos 1 que está aqui e corto esse x menos 1 que está aqui. Quer dizer então que vai ficar 1995 igual a x² sobre x menos 1? Mais ou menos. Porque não ficou só o x² aqui. Lembra que esse menos aqui está multiplicando o seguinte, 1. Isso aqui é como se fosse 1 vezes x menos 1. Então, é x² menos 1 dividido por x menos 1. Agora sim ficou mais fácil de trabalhar, não ficou? Ficou sim. Vamos lá. Eu tenho o seguinte aqui. Quem assistiu a aula de produtos notáveis vai lembrar, né? x² menos 1 segue aquela fórmula lá de a² menos b². Não é? a² menos b², vocês lembram quanto que é? É basicamente a mais b que multiplica a menos b. Se você ficou viajando um pouco nessa parte de a² menos b², assiste a nossa última aula que foi de produtos notáveis. Eu explico exatamente, passo a passo, o que eu estou fazendo aqui. É exatamente mesmo, para não ficar nenhuma dúvida. Então, se você tem alguma dúvida nisso, vai lá para outra aula para você ver. Então, porque agora eu não vou explicar tanto essa parte aqui. Bom, então, eu sei que o seguinte, x² menos 1 é igual a x² menos 1², para a gente visualizar mais fácil. Isso aqui eu represento por aquele a² menos b². Por quê?
A ao quadrado menos b quadrado é igual a mais b que multiplica a menos b. Duvida? Vamos fazer o teste aqui, ó. Então, eu chamei o x de a e o 1 de b. Se eu for fazer essa igualdade, eu tenho x mais 1 que multiplica x menos 1. Vamos fazer essa multiplicação. X mais 1 multiplicado x menos 1. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 1 vezes x mais x. 1 vezes menos 1, menos 1 ao quadrado. Bom, menos x mais x dá nada. Isso aqui é igual a x quadrado menos 1 quadrado. Ah, que coisa. Então, a gente ficou com o seguinte. Isso aqui em cima eu posso substituir por x mais 1, que multiplica x menos 1. Tudo isso dividido por x menos 1. Agora eu tenho x menos 1 multiplicando tudo, corto e corto. Eu vejo que 1995 igual a x mais 1. X igual a 1995 menos 1, que é igual a 1994. Resolvemos a conta e a gente viu que Marcelo nasceu no ano X, que é 1994. Ele é exatamente um ano mais velho do que o Alexandre. Essa pergunta é mais difícil? Sim, essa pergunta é mais difícil que o normal. Mas aqui a gente tem que atender tanto as mais básicas quanto as mais difíceis. E a gente não pode se assustar, porque, viu, essa é mais difícil, mas não é nada impossível. Então dá para resolver. Aqui a gente demorou bastante para fazer essa questão. A gente demorou aí cerca de 13 minutos para resolver essa questão. Mas porque eu fui explicando, eu lembrei o que tinha no outro vídeo, eu lembrei o que tinha no vídeo anterior, lembrei as relações. Na hora que a gente vai fazer a prova, a gente não fica demorando tanto assim. A gente vai pegando experiência, a gente já consegue fazer esses passos rapidinho. Esse passo de tirar o x, de fazer o quadrado perfeito, o produto notável, é uns passos que com o treino a gente faz rapidinho. E daí é para isso. Tem aquelas perguntinhas que a gente responde em 20, 30 segundos. É para a gente ter aí uns 4 minutinhos para responder essa, que é a que vai destacar a gente das outras pessoas que não vão nem tentar fazer essa pergunta e vão acabar errando por consequência. Então, por hoje é isso. Ficou alguma dúvida específica? Confere os outros vídeos aí que eu recomendei, porque esses outros vídeos vão talvez esclarecer um pouco das suas dúvidas. Se ainda assim ficar alguma dúvida, comenta aqui para eu saber, para quem sabe eu faço aí de novo esse vídeo explicando de alguma coisa diferente que eu não dei muito destaque nesse vídeo. E confere lá no Instagram, porque quando tem vídeo novo aqui, eu aviso lá antes. É isso e obrigado.